Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui na Cultura M680, a emissora amiga por onde Deus tem dado para nós este grande privilégio de poder encontrar esta porta aberta e o Evangelho, a palavra prometida aos filhos de Deus na última era da igreja, possa ser pregado. A nossa finalidade aqui, meu irmão, minha irmã, é levar até o nosso amado irmão, irmã, uma palavra que vá de encontro com seu coração. Palavra esta que, se você é um eleito, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, esta palavra te despertará. Esta palavra, ela vai dar um contacto com você. Algo vai mexer com o seu coração, porque esta palavra não é minha, esta é a palavra de Deus pregada em sua totalidade. Esse é o nosso grande motivo e objetivo, fazer com que as pessoas conheçam e ouçam a verdade de Deus para esse tempo presente. Estamos aqui já há alguns dias falando dentro do contexto de Apocalipse 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a semente da serpente, porque está dentro ali de Apocalipse 2, onde nós vamos ler a Escritura e vamos dar sequência nesta noite maravilhosa. E nesta noite, meu irmão, nós vamos seguir falando aqui dentro de Apocalipse 2, a partir do versículo 5. Está escrito assim: Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas eu quero ler também, meu irmão, minha irmã, Gênesis, capítulo 3, versículo 15 apenas, para nós fazer um pequeno gancho, para nós podermos entrar nesse contexto. Está escrito em Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, atento ao teu chamado. Longe estive do meu lar. Venho como estou, perdido, degradado. A ti quero me entregar. Bem perto de ti estou agora, no meu coração estás embora. Reines lá nos céus e eu vivo aqui na terra. Vejo a tua luz a me guiar, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, conserva-me a teu lado. Quero andar ao pé da cruz. Pelo teu amor já estou justificado. És o bem que me conduz. Bem perto de ti estou agora, no meu coração estás embora.
na terra. Vejo a tua luz a me guiar, Jesus. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir falando dentro do contexto de Apocalipse 2, principalmente quando falamos sobre a árvore da ciência do bem e do mal e também a árvore da vida. Na programação passada nós falamos sobre esses dois assuntos. Muito bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é uma pessoa. Foi isso que comentamos. Não pode ser de outra forma, assim o justo e o maligno estavam lado a lado lá no Jardim do Éden. Você vai ver isso também em Ezequiel 28, 13. Estava no Éden, Jardim de Deus, Lúcifer. Agora, aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Eis o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este animal, veja que era um animal, era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal. Agora, ele podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e um homem. Ele estava entre o chimpanzé, que vocês conhecem, e o homem. Era uma criatura, um animal, que Deus transformou ele para rastejar. Porém, mais próximo que um homem. Ele era tão próximo do ser humano que sua semente podia e de fato misturou-se com a da mulher. Fez com que ela concebesse. Quando isto aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode viver ou ver uma associação do homem com o animal. Ele tenta prová-lo por meio da evolução, mas eu digo, não há nenhuma evolução. Aquela história da evolução de Charles Darwin, aquilo não existe. Porém, o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu escondido, oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Então, meu irmão e minha irmã, veja bem, o pecado original foi sexo. Foi Eva envolvendo com aquele animal, que depois Adão a resgatou, colocando a própria semente dele nela, aonde redundou em gêmeos. Caim, filho de Eva com serpente, e Abel, filho de Eva com Adão. Fala, mas ela concebeu de dois? Sim. Até aqui no Brasil temos fatos registrados de mulheres que conceberam de dois homens no mesmo tempo. Está registrado, se alguém quiser, eu tenho a matéria. Note o que Deus lhe disse. Deus disse lá no jardim, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, que foi Cristo, sabemos, então a semente da serpente terá que ser o mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo. Todos sabem
que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi em verdade uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Esta porção da Escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada na terra, assim como temos o relato de Lucas 1, 26 e 35. Vamos ler ali, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem a intervenção do varão humano. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse mais Maria ao anjo: Como se fará isso? Maria perguntou: Como? Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana. Assim, voltando lá, a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana. Era impossível para Satanás, porque ele é apenas um espírito, um ser criado. Era impossível reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo. Satanás não pode criar, ele é um pervertedor, mas ele usou o quê? A lei da reprodução de Deus. Usou aquele animal ereto, chamado serpente, que era um animal, e depois se transformou na cobra. Pessoas ligam para mim, mandam e-mails, perguntas no Facebook, muitas coisas. Mas pastor, como que uma mulher teve sexo com uma cobra? As pessoas não entendem. Ele não era uma cobra. Ele não se rastejava. Ele andava em pé. Ele era mais belo do que o homem. Ele tinha 3 metros de altura. Era um animal. Era uma besta. Satanás usou ele. Satanás entrou nele para poder criar seus filhos sobre a terra. Porque Satanás, como espírito, não pode criar. Então ele usou aquele animal. Por isso que lá na frente você vai ver Moisés dizendo: não deitarás a mulher com um animal, porque é confusão, é abominação. Não deitarás o homem com um animal. Foi o que aconteceu lá. Eva foi seduzida, foi violentada, tomada por Satanás, a sagacidade, porque aquele animal falou com ela. Ele lançou uma mentira para Eva. É verdade que Deus disse que não pode comer da árvore? Ele era a árvore. Ele era a árvore da ciência do bem e do mal, Satanás. Eva disse: não, Deus disse que não pode, porque no dia que comer certamente morrerá. Ele pegou a palavra de Eva e disse: certamente não morrerá. A palavra que Eva disse estava na escritura de Deus. Era a palavra de Deus. Certamente morrerá. Aquele demônio, aquele espírito colocou não no meio da Bíblia e disse: certamente não morrerá. E Eva caiu porque creu na mentira,
creu no não de Satanás. E aquele animal tocou nela. Ela estava nua. Acionou as glândulas sexuais de Eva, que de certo estava tudo parado. Ela estava como uma criança. O véu de inocência estava sobre Eva. Ela não sabia de nada. Mas quando Satanás, usando aquele animal, tocou nela, a Bíblia diz que não podia tocar na árvore. Então, meu irmão, veja, por isso que veio Caim. Você não acha Caim na genealogia de Adão, de ninguém. Caim está na genealogia de Lúcifer. Ele é filho do maligno. E de Caim veio esta civilização que está em cima dessa terra hoje, agora. Milhões e milhões de pessoas, desculpe a expressão, mas é uma verdade, que está em cima dessa terra hoje, é civilização caimita. Por isso que não quer nada com Deus, não se inclina para Deus, só ama o mundo, só ama o pecado, só ama as coisas erradas. E se converte, pode até vir para a igreja, mas ele é um fabricado, é um incrédulo, é um manufaturado. Ele não tem capacidade para crer, porque ele é híbrido, ele está misturado. Então, meu irmão, eu sei, mas no emaranhado dessa semente caimita também veio os da linhagens de Adão, do sangue de Adão. Porque depois que Abel morreu, Deus deu outra semente no lugar de Abel, que foi Sete. De Sete veio Enos, de Enos veio Quenã, onde Quenã já começou a louvar o nome do Senhor. De Quenã veio Maalael, de Maalael veio Jared, e de Jared veio Enoque, que Deus o trasladou. Então tem a linhagem de Deus na terra também, e tem a linhagem de Lúcifer, de Satanás na terra, que só vai inclinar para as coisas erradas. Só vai inclinar para o mundo de baixo, porque eles são de baixo, eles são da quinta dimensão, eles são do inferno, para falar bem claro. Então quando eles morrem, eles voltam para o inferno, porque eles vieram do inferno, estão em cima dessa terra. Na verdade são anjos caídos, são anjos que foram expulsos na primeira dinastia, na luta de Miguel contra Lúcifer, naquela primeira batalha, que você pode verificar isso em Apocalipse 12. Então a batalha começou no céu, teve desfecho na terra e vai até o fim, meu irmão. Então que lado que você está inclinado? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Que lado que você está inclinado? Qual é o seu fruto? De que linhagem que você veio? É aí que entra o X da questão. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Se você é de Deus, Deus não te deixa enganado. Se você é de Deus, você vai procurar as coisas de Deus. Você não vai ser condenado. Você vai aceitar a nova vida. Então veja. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, vamos dizer assim, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. Veja. Quer dizer, Eva estava noiva, vamos dizer assim. Imagina uma mulher, uma moça, está noiva com seu marido. E antes do casamento ela se encontra grávida de outro homem. Foi isso que aconteceu com Adão. Por que o pecado atingiu a terra? Porque Adão recebeu Eva caída. Recebeu Eva já violentada. Eva não perdeu a virgindade com Adão. Perdeu a virgindade com serpente. Porque o pecado original foi sexo. Por isso que Cristo veio fora do sexo. Todos nós temos umbigo. O umbigo é o símbolo do sexo. Eva e Adão não tinham umbigo. Eles não tinham umbigo, porque eles foram criados pelas mãos de Deus. E o umbigo é o símbolo que nós viemos pela via sexual. Então, quando Cristo veio fora do sexo, para redimir os filhos de Deus que estavam caídos, porque vieram pela via sexual. E esse negócio do sexo, mesmo pervertido, mesmo de todas as formas, é pecado, e é pecado, e é pecado até agora. A força maior do mundo que existe hoje
é sexo. E o mentor? Quem que violou as leis de reprodução? Satanás. Foi ele que violou, porque uma mulher pode viver muito bem feliz com seu marido. Mas Satanás, a tendência dele é entrar no meio e dar ela para outro homem e dar ele para outra mulher. E aí, o que é isso? Isso é para perverter a natureza de Deus. É para perverter a criação de Deus. O que o homem faz hoje? O homem, tomado por Satanás, tenta perverter o que Deus criou. Porque Satanás veio para destruir o que Deus criou. Ele é um destruidor. Ele é um ladrão. Vem para matar, roubar e destruir. Você vê que hoje nós estamos numa era de Sodoma. Não vou nem entrar em detalhes. Então veja bem. Mesmo Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. E o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido, gerado do maligno. O apóstolo João não podia chamar Adão de maligno. 1 João 3,12. O Espírito Santo em João não poderia nunca, ou em nenhum lugar, chamar Adão de maligno. Por isso é que seria se tivesse gerado Caim. Em outro lugar, chamar Adão de filho de Deus. Está escrito que ele era por criação. Lucas 3,38. Caim veio a ser no caráter como seu pai. Veja, um causador de morte, um assassino, seu completo desacato a Deus, quando encarado pelo Todo-Poderoso, lá em Gênesis 4, 5, 9, 13 e 14, mostra como sendo de característica completamente inumanas, animalescas, aparentemente até sobrepujar qualquer relato que temos na Escritura concernente a uma confrontação de Satanás por Deus. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra? E será que todo aquele que me achar me matará? Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos de Caim, Abel e Sete. Então, meu irmão, veja que absurdo. Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Quando as pessoas leem isso, falam: não, Eva diz que alcançou do Senhor um varão e teve Caim. Então Caim é filho dela, filho de Adão. Não. Mas primeiro ela teve com serpente. Primeiro ela perdeu a virgindade com o serpente de manhã. E depois do almoço, quando ela chegou toda violentada, quando ela chegou toda em estado deplorável diante de Adão, Adão olhou e falou: olha, o que você fez, Deus vai fazer você virar cinza. Porque Deus diz que no dia que comerdes, certamente morrerá. Mas Eva, por que você fez isso? Por que você comeu do fruto proibido? Então, meu irmão, Adão, que era um pequeno Deus, ele viu o genzinho, o gametinha, lá no ventre de Eva. Ele podia ver, ele tinha o dom para ver. Então o que Adão fez? Colocou a semente dele nela, para que Deus não a condenasse Eva. E ao fazê-lo, ele automaticamente resgatou Eva. Porque o pecado não fica na mulher. O pecado fica no homem. O pecado não fica na mulher. Mulher é a ponte por onde o pecado passa. Como Jesus Cristo, nossos pecados, passou por nós e foi para as costas de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados não ficaram em nós. Caíram na costa do noivo, do marido da igreja, que é Cristo.
Os pecados de Eva, o que Eva fez, caiu nas costas de Adão porque ele resgatou ela. E ao fazê-lo, ele lançou a terra nas mãos de Satanás. Ele entregou o planeta inteiro nas mãos de Satanás. Porque o pecado entrou. Não podia ter feito aquilo. Se Adão tivesse se conservado, Deus faria uma outra esposa para ele. Então, meu irmão, eu não vou entrar em detalhes de casamento e divórcio, mas eu vou falar um pouquinho, porque a mulher é ponte. Veja bem, o homem é o reflexo de Deus. O homem é a imagem de Deus, o espírito e a alma. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O físico nosso, o corpo, tá certo? Deus criou esse corpo do pó. Nós somos, na parte do pó, um animal de sangue quente. Nós temos, vamos dizer assim, como as mãos de um macaco e os pés de urso. Porque nós temos parte, o nosso corpo é animal, é corpo animal. Mas dentro desse corpo tem um espírito e uma alma. É isso que difere dos animais. A diferença dos animais é que nós somos racionais, porque temos o espírito e a alma que veio de Deus. Deus colocou nesse tabernáculo de carne humana. Então o homem é um reflexo de Deus na terra. A mulher é a imagem desse homem. Então quando Satanás derrubou Eva, ele não queria nada com Eva. Ele queria atingir o homem. Ele queria atingir Deus. O diabo não quer nada com a igreja, ele quer atingir Cristo. Ele quer atingir a palavra. Ele quer sujar a palavra. Então, meu irmão, veja. Isso é muito sério. Então, Adão, ao colocar a semente dele em Eva, Deus não pôde matá-los. Deus expulsou do jardim. Eles foram expulsos. Agora, vamos aplicar no espiritual. Jesus Cristo é o nosso Adão. Jesus Cristo veio aqui na terra. Ele é o nosso Adão. Ele é a palavra. Nós somos a Eva. Viemos no mundo em pecado, não viemos? Viemos vacinados com a vacina do pecado, que é a vacina da serpente, a picada da serpente. Porém, Cristo veio e tomou o nosso pecado, nos resgatou e colocou a sua semente em nós, a semente que é a palavra. Assim como Deus não pôde matar Eva, condenar Eva, porque Adão a redimiu, Deus também não pode condenar a nós. Deus não pode condenar uma pessoa que tem a sua semente, que é a palavra. Ainda que você tenha a semente do pecado, que nasceu pelo pecado, mas você aceitou Jesus como seu Salvador, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, meu irmão, que tudo no Velho Testamento é tipos e sombras. Então o pecado não fica na igreja. Você confessa, vai para as costas de Cristo. O que Cristo faz com os pecados? É feito o cancelamento dos pecados nele. Ele pega nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele perdoa nossos pecados. Então, meu irmão, tudo o que aconteceu tinha um propósito de Deus. Agora, e essa linhagem de Caim? Você fala, por que Deus não acabou com o diabo lá no princípio? Deus não podia acabar com ele, porque precisava Deus manifestar seus atributos. Deus tinha que manifestar os atributos, por exemplo, de Salvador. Como que Deus ia salvar se não tinha ninguém perdido? Como que Deus ia manifestar o atributo de curador se não tinha ninguém doente? Então ele permitiu que Satanás viesse e manifestasse as suas obras malignas sobre a terra. Não através dos filhos de Deus, mas através dos filhos dele, da linhagem de Caim. Porque Caim é filho do diabo espiritual e carnal, ele vem da serpente. Caim era uma besta. Caim era um animal, ele era uma besta. Por isso que ele matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. É o que tem acontecido nas eras negras. Porque os cristãos não aceitou os deuses estranhos, foram mortos. Porque os cristãos genuínos não aceitou o dogma, não aceitou a doutrina errada, foram mortos. É os filhos das trevas
perseguindo os filhos da luz. É um desfecho, sempre foi e vai até o fim. Caim matou Abel. Depois nós vemos Ismael perseguindo Isaac. Depois nós vemos Esaú perseguindo Jacó. Depois nós vemos Moabe perseguindo Moisés, ali em Balaão, nos dias de Balaque. Depois nós vemos, lá na frente, Acabe contra Elias, o falso profeta Ananias contra Jeremias. E assim é um paralelo, meu irmão. E lá na frente você encontra Judas entregando Jesus, vendendo Jesus. E o quadro vai até hoje. Está até agora. É um desfecho. Filhos de Deus e filhos do diabo. As pessoas falam, não, todos são filhos de Deus. Não. Meu irmão, vamos pensar. Se todos fossem filhos de Deus, Deus não precisava queimar o planeta. Deus se virava com filhos rebeldes, com filhos desobedientes, se ele fosse o pai. Mas os filhos de Deus têm que ter a natureza do seu pai. Tem que ter a natureza de Deus. Por isso que Pedro diz na sua carta, nós somos participantes da natureza divina, escapado da corrupção do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, se você é de Deus, a sua característica é de Deus. Você vai ter fé, você vai crer nele, que existe um Deus, que existe uma mente sábia, que existe um ser sábio que controla toda essa terra. Deus põe um sol para iluminar o dia. De noite ele não gosta nem de trevas, que ele deixa uma lua, pelo menos para quebrar a negrura das trevas, e bastante estrelas. Deus é a luz, e tem os filhos da luz, e tem os filhos das trevas. Então, o lado que você está inclinado é o lado que vai cair. Está inclinado para o lado de Deus, é para o lado de Deus que você vai cair. Está inclinado para o lado do diabo, das trevas, do inferno, é para esse lado que vai cair. Não tem meio termo. Não tem como a pessoa falar, eu vou ficar no meio. Não existe meio termo. Não existe 3 caminhos, é só 2 caminhos. Um que leva à salvação e outro que leva à perdição. Ou é trigo, ou é joio. Ou é ovelhas, ou é cabritos. Ou é árvore boa, ou é árvore má. Ou tem o selo de Deus, ou tem a marca da besta. Tudo já está marcado. Então, meu irmão e minha irmã, veja. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Tornou Adão a conhecer sua mulher e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Veja, há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal, através de Adão. Uma vez que a Bíblia é exata e perfeita palavra de Deus, isso não é um erro, mas um testemunho para nossa iluminação. Veja bem, Adão teve 2 conhecimentos com Eva, quer dizer, conhecimento na Bíblia é quando o homem tem relação sexual com uma mulher. Então Adão teve 2 vezes relações sexuais com a sua mulher e teve 3 filhos. Então o primeiro relacionamento veio Abel e o segundo veio Sete no lugar de Abel porque Caim o matou. De onde que veio Caim? Do relacionamento que Eva teve com o serpente, porque a Bíblia diz que ela comeu do fruto. E a Bíblia diz em 30 de Provérbios que a mulher adúltera come, limpa sua boca e diz, não cometi maldades. Veja bem, a mulher adúltera come, limpa sua boca e diz, não cometi maldades. Não está falando de alimento natural, meu irmão. Está falando de adultério, de fornicação, de pecado. Então as pessoas falam, mas não foi sexo. Deus tinha dito, crescer e multiplicar e encher a terra, sim, mas não através do sexo. Através da palavra falada. Os filhos de Adão tinham que ser filhos falados. Como Jesus Cristo foi um filho falado. Gabriel falou a palavra falada para Maria. E o Todo-Poderoso desceu sobre Maria Virgem e ela concebeu
por obra e graça do Espírito Santo, que é o Altíssimo, que é o Pai de Jesus, o Espírito Santo, que quando o corpo estava formado, esse mesmo Espírito Santo habitou naquele corpinho. Embora o mundo vê trindade na Bíblia, mas não existe trindade. Deus formou um corpo humano e morou dentro, tabernacularizado em um corpo humano. Então, veja, meu irmão, nós devíamos vir pela palavra falada. Essa ganância que o homem tem por sexo, essa coisa que ele não pode ver uma mulher não pode ver um homem bonito, um homem não pode olhar para uma mulher, isso veio do pecado, está no sangue humano, é a parte que não herdará o reino dos céus. Paulo disse: carne e sangue não entra no reino do céu, é a peçonha do pecado que está na carne humana, que recebemos através da queda. Você fala, mas como? Como é que quando vocês estiverem na glória vocês vão ver a diferença? Não existe glândulas sexuais. Aqui temos essas glândulas. Agora, seguindo mais um pouquinho. Uma vez, ali ele teve 3 filhos, nasceram provenientes de 2 atos de Adão. Então, como eu disse, Adão teve 2 relações, 3 filhos. Os primeiros foram gêmeos. Fala, mas gêmeos? Sim. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. E teve Caim e mais o seu irmão Abel. Não diz que Adão tornou a conhecer Eva e teve mais o seu irmão Abel. Não está escrito isso. Adão conheceu Eva e teve Caim e Abel. Agora a Bíblia não fala que o serpente conheceu, porque a Bíblia está escrita em enigmas, em parábolas. Mas você pode ver que quando Eva comeu do fruto, certo? O serpente, ele era um animal que tinha uns 3 metros de altura, que lá na frente veio gigante sobre a terra, e o gigante era a semente da serpente, e Deus mandou o dilúvio e matou tudo. Agora, você fica sabendo positivamente que um desses 3 ali não era filho de Adão: Caim, Abel e Sete. Um dos 3, claro, o Caim não era filho de Adão. Deus testemunhou isso desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos, quer dizer, gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos com a concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Veja, aqueles gêmeos, novamente, um tipo perfeito. Como sempre, para aqueles que pensam que isso não é possível, saiba que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados. E não apenas isso, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Eu já vi caso de uma mulher ter um filho moreno, negro e um filho branco. Aí ela entrou na justiça pedindo pensão e o pai falou: não, mas esse aqui é meu, mas esse filho moreno não é meu. Aí foi feito o DNA, não era filho dele. Aí ela confessou. Na mesma noite ela teve sexo com 2 homens diferentes. Então ela concebeu do marido e do amante. Que o caso de Eva foi diferente. Ela concebeu do serpente e de Adão. E a mulher pode acontecer isso. Se alguém tem dúvida, pergunte para os médicos. Foi o que aconteceu com Eva. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro era negro. Veja, ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções foram espaçadas cerca de 3 semanas em Beaumont, Texas, lá em 63. Novamente, os registros apresentaram um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias. E, na realidade,
tantas que a mulher quase morreu, juntamente com o filho em trabalho de parto. Então, meu irmão, você fica pensando, essas coisas acontecem. A mulher pode conceber de 2 homens. É normal isso aí. Se ela teve relação de manhã com um e à tarde com outro, ela pode conceber dos 2. 2 óvulos podem gerar e fazer 2 filhos ali. Foi o que aconteceu com Eva. Agora, por que isto teve que ser assim? Porque foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado para Deus, o homem havia de ser o templo de Deus, o lugar de repouso de Deus, que é o Espírito Santo, era o homem, o templo. Atos 7:46, Atos 51, vou ler para vocês. Veja, está escrito que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disto o tempo todo. Ele também quer habitar no homem, assim como Deus o quer. Porém, Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queira fazer foi entrar na serpente no Éden. Assim como ele entrou através dos espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus objetivos. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou a Eva, ele a seduziu e através dela, Satanás teve vicariamente um filho. Caim foi o portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno? Ele era. Então, meu irmão, você vê hoje o que o mundo tem? Não é isso? A pornografia desenfreada. Não é isso? Esse casamento aí pervertido, essa Sodoma moderna. Aonde nós vamos chegar, meu irmão? Você acha que Deus não está esperando a gota da iniquidade pingar na taça da iniquidade? A hora que esse pecado transbordar, Deus vai mandar fogo para não sobrar nem raiz e nem ramo. Só que ele vai tirar seus filhos dessa terra, como ele tirou o Ló. Antes de queimar Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló, enviou anjos. Ele vai enviar anjos, vai tirar seus filhos. E a linhagem de Caim, uma linhagem progressista, que a linhagem de Caim é uma linhagem da ciência, do bem e do mal. Por isso que quanto mais o homem busca, quanto mais o homem cavuca, quanto mais o homem estuda, quanto mais ele estuda, mais ele fica ateu. Mais ele fica incrédulo. Mais ele apaga o que é de Deus. Por quê? É a ciência do bem e do mal. Deus não é dessa ciência. Esse evangelho, a ciência é o evangelho de Satanás. Hoje, adultério não é pecado. É algo social. Uma mulher, a empregada, a secretária ir para o motel com o patrão, é algo social, é algo natural, não tem nada a ver, não é isso? Um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, no que é amizade colorida, não tem nada a ver e não sei o que lá. O pecado está legalizado. Satanás legalizou o pecado. Não é isso? Fumar, beber, usar droga e fazer tantas coisas que não compensa falar. Paulo diz: o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Aonde vamos chegar, meu irmão?
aonde vamos chegar? Que Deus está enojado dessa civilização. Deus está enojado dessa raça. Ele vai dar um jeito nisso. Será um boicote. Será num abrir e fechar de olhos. Por isso que as pessoas têm que preparar as suas vidas. Ah, eu tô vivo, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô dormindo, eu tô bem, E agorinha você pode estar dentro de um caixão de madeira. Só o corpo e a alma indo pro inferno. Descendo as profundidades da escuridão. E por aions e aions e aions e aions será atormentada. E você verá todas as suas ações que você fez aqui na terra. Você vai ver todos os dias que você teve nessa terra. Vai estar passando como um filme para você. Até mesmo as oportunidades que você perdeu. Até mesmo os avisos de Deus que você perdeu e você rejeitou, vai ficar falando para você o tempo todo. Por milhões e milhões de anos. Não eternamente. Não eternamente. Porque o inferno não é eterno. Ele vai acabar. O lago de fogo vai consumir com ele. Então, meu irmão e minha irmã, o que você tem que fazer é beliscar a sua consciência e volte para Deus. Creia nele. Aceite a sua palavra. Deus sabe melhor. Se ele deu um livro para nós nos moldar acerca desse livro, que é a Bíblia, que é a sua palavra, então vamos nos moldar. Falar, mas por que Deus não desce aqui e não fala conosco? Porque os nossos pecados, a nossa incredulidade, o que nós fizemos, o que a raça humana fez, separou o homem do seu Deus. O único elo que une nós com Deus é Jesus Cristo. Mas você não quer Cristo? Você não quer tomar o batismo verdadeiro? Você não quer tomar a ceia que ele estabeleceu aqui na terra para nós? Você que não quer tomar a sua palavra? Quer andar como um mundano? Quer viver como um mundano? Quer ter uma vida libertina? Uma vida de qualquer jeito? Então Deus não pode se aproximar de você, porque ele abomina o pecado. Você tem que se preparar. Como um moço se prepara para falar com a moça. Não é isso? Como ele se prepara para se aproximar dela, para conquistar ela. Assim é Deus. Você tem que se preparar para conquistar o coração de Deus. Vai na igreja de short, vai na igreja pintada, maquiada, de cabelo cortado, de calça comprida. Vai na igreja igual um mundano, igual a mundana. Como que você vai se apresentar na presença de Deus? Se Deus abomina essas coisas. Tem gente que vai na igreja armado. Então, meu irmão, minha irmã, veja. É muito forte isso aqui. Mas agora eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. Uma coisa física, você sabe que pode-se tomar as células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos. Então as células da tireoide, não é isso? Irão diretamente para a tireoide humana. As células dos rins irão diretamente para os rins humanos. Você percebe quão estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquela célula e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. Isso tem sido tentado. Mas lá atrás, no jardim, essa intermistura aconteceu de fato e a afinidade química que ainda existe prova isto. Porque lá atrás, no Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem, era quase um homem. Satanás tirou proveito das características físicas da serpente e usou-as para enganar Eva. Depois, Deus destruiu esse padrão da serpente. Nenhum outro animal pôde misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. Então, meu irmão, há dois elos perdidos. Um, entre nós e os animais está o serpente, não é isso? Só que ele foi transformado para rastejar, então não tem mais como fazer. E outro entre nós e Deus está Cristo.
Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso elo. Ele que nos liga a Deus. Ele é a ponte sobre o abismo intransponível. Agora, que temos chegado a este ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre esse assunto. Veja, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tem feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus e a outra árvore definitivamente era Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto dessa árvore. Agora então sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem ou jamais teriam sido colocadas lá. Fim de papo. Então, meu irmão, veja, isso é demais. Você acha que ia ter duas árvores ali no Jardim do Éden para quê? Porque tinha um propósito. São 20 horas 51 minutos. O Tabernáculo Monte Sião ainda está ali na Rua Abel Calage, estamos desmontando. Como eu disse, os irmãos não vão à igreja amanhã, a não ser que vão para nos ajudar a transportar o tabernáculo aqui para a Rua Anchieta 82. Amanhã não haverá culto no tabernáculo e nem sexta. Eu quero deixar claro aos irmãos, não haverá culto na quarta e na sexta, somente ao domingo, aqui na Rua Anchieta 82, onde será o novo tabernáculo. Os demais ligam para nós para ter melhores informações. E agora nós vamos orar por esses pedidos de oração que nós sempre estamos orando a favor dessas pessoas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor faz as coisas tão corretas, Pai. O Senhor é tão maravilhoso na sua palavra. Tudo estava no programa de Deus. Mas no tempo do fim, o Senhor prometeu que revelaria ao sétimo anjo. O sétimo anjo veio e trouxe as revelações dos mistérios de Deus. Porque a Escritura mesmo diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Os mistérios foram revelados, Pai. Desde a semente da serpente, desde a deidade de Cristo, desde a restauração de Israel, desde os mistérios dos 7 selos, das 7 eras da igreja, do dragão vermelho, do milênio, do arrebatamento, da nova cidade santa de Jerusalém, da eternidade, do Logos. Todos os 30 e poucos mistérios foram revelados. A Bíblia foi descortinada para o teu povo no tempo do fim. Pai, ajude com que as pessoas compreendam isso. Eu sei que não é para todos, mas é para aqueles que o Senhor tem endereçado. E agora, Pai, eu peço que o Senhor olhe para os teus filhos, cada irmão e irmã que está ligado conosco, que o Senhor dê uma bênção especial em suas vidas. Dê saúde, dê vitória, dê graça, dê ânimo para os teus filhos e abençoe, Pai, a nossa mudança ali do tabernáculo, da Rua Abel Calage 91 para aqui a Rua Anchieta 82, onde será estabelecido o tabernáculo. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, ajude os irmãos que estão ali no trabalho, que o Senhor conceda vitória para eles. E eu peço também, em favor, Senhor eterno, do irmão Moacir, libertação, do irmão Ademir Vicente, irmã Sônia, que o Senhor abençoe o teu filho, abençoe a tua filha, dando saúde, dando vitória em suas vidas. Peço também, em favor da irmã Natividade, que o Senhor ajude a tua filha, Pai, dando saúde e graça. A irmã Dalva, o Luiz Fernando, também o irmão Nelson, por fortalecimento físico. Também o senhor irmão José Pereira, a irmã Cheiane, o irmão Crescêncio, Pai, ajude o teu filho. E também a irmã Elza e a irmã Teresa, conceda vitória para essas irmãs, Pai. Ajude nas suas dificuldades, nas lutas financeiras que estão enfrentando, que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas na vida das irmãs. Peço em favor do irmão Edmundo e também, Senhor, do irmão Paulo, Gaúna e família. E por todos os demais irmãos que estão ligados, sintonizados conosco, Pai Santo, aqueles que não compreendeu a tua palavra, que o Senhor abre a mente deles. O Senhor abre a mente para compreender as Escrituras, Pai. Porque, Senhor eterno, o Senhor disse: examinai. Não é só ler a Bíblia, tem que examinar, tem que meditar, tem que buscar. Que o Senhor conceda, Pai, a revelação da tua palavra ao coração dos ouvintes. Pai, te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo,
o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Jesus pertencer, todos meus bens e meus dons entregar. Oh, como é belo e sublime o cantar da natureza que explode em meu ser. Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração, faze a tua vontade, conforta-me, Senhor, sou de ti, meu Senhor, corpo e alma sou teu, toma-me em tuas mãos e conforta-me, Sol, lua, estrelas com belo esplendor, astros dão rastros de luz lá nos céus, aves e flores e a chuva regar a natureza. Muito bem, amados. Nós chegamos ao final de mais uma programação, mas você continua ligado, que vem mais mensagem para o seu coração aí, tá certo? Não desligue o rádio, que aqui é na Cultura M680, tá sendo uma grande bênção de Deus para a vida das pessoas. Vamos ficando por aqui, com a fé do Filho de Deus. A fé, sempre quando eu falo a fé do Filho de Deus, não é a fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. É Ele que dá para nós, através desta fé, nós servi-lo. Por isso que eu sempre digo, a fé do Filho de Deus, que permaneça nos vossos corações para sempre. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.